De volta com o Educador Entrevista, nós vamos falar um pouquinho a respeito de meio ambiente e o impacto aí que nós estamos tendo com a questão no sul do país, aqui na companhia da Natália. Gratidão pela participação conosco. Boa tarde. Boa tarde, Luciano. Boa tarde a todos. Natália, se tem falado muito que era uma tragédia anunciada e a gente tem relatórios, informações de que vários cientistas, né, já falaram dessa possibilidade e que agora se concretizou. Por que a dificuldade das pessoas entenderem, não é, que de fato a gente está vivendo uma crise climática no mundo e que, não é, a ciência já vem batendo nessa tecla e as pessoas ainda têm dificuldade de acreditar nisso? Eu vejo que é muito uma questão política. Isso é extremamente grave, preocupante e triste, né? A gente tem esse relatório que foi muito mencionado, ele foi feito em 2015, é um relatório Brasil 2040, que traçava um paralelo ali, um panorama, né, de 2010 até 2040, com projeções de diversos agravamentos, né, ambientais decorrentes das mudanças climáticas. Esse relatório, ele foi encomendado, ele foi pago pelo governo federal, não vou lembrar agora valores, mas acho que em torno de 3 milhões, né, custou. Foram vários grupos de cientistas, não foi um único grupo que fez, né? Então foi multiprofissionais ali trabalhando, foram vários relatórios e num desses relatórios mencionava justamente nesse período o agravamento das chuvas no Rio Grande do Sul. O que aconteceu na época? O próprio governo, na época era a presidente Dilma, né? Ela trocou o ministro, né? E aí que estava à frente desse relatório. Depois de um período ali dessa troca, foi anunciado esse relatório, só que de uma forma muito mais branda, com algumas incoerências, enfim, não trazia de fato o problema que estava sendo tratado ali pelos cientistas com dados, né? E aí, o outro governo que a gente teve, depois ela saiu, né, ficou o Michel Temer, que também não deu bola para isso. Foi, inclusive, 2015 que teve a conferência, né, sobre o clima e tal, e que ele teve várias incoerências. Entrou o outro governo que sequer a gente teve qualquer apoio ou anúncio, né, de questões ambientais. Então, ficou isso extremamente parado e até andamos para trás um pouco pela questão do negacionismo. E agora a gente está vendo acontecer, né? Então, assim, eu vejo que essa questão política, ela do negacionismo político, dos gestores, é o que tem mais agravado os problemas. Porque, infelizmente, apesar da gente ter esse sonho de falar que as pessoas vão se empoderar, que elas vão ter um pensamento crítico, isso é um processo muito lento. E a gente precisa de ação urgente. A gente nem fala mudança climática mais, é emergência climática. Porque está todo mundo vendo que a catástrofe está acontecendo e vai ser cada vez mais recorrente. E a gente precisa desse suporte do Estado. É função do Estado garantir saúde, segurança, bem-estar, né? E essa questão ambiental de catástrofe, ela pode ser evitada se houver uma seriedade, um compromisso e não tiver esse negacionismo, né? E de fato, não é? A gente cita o relatório aí na questão do Sul, né, que é uma tragédia das maiores que a gente viveu, mas se a gente começa a recordar anos anteriores, não é, que a gente teve, não é, a seca no Pantanal, não é, a nossa própria região aqui com queimadas, com período de seca terrível, até tempestade de areia, enchentes na região Nordeste e região Norte, não é? Períodos de seca mais agravada na região amazônica. Tudo isso está contido no relatório, né? E tudo isso faz parte de uma questão que está ligada nesse mesmo bioma e que, se a gente continuar fechando os olhos, daqui a pouco o problema fica ainda mais grave e com dificuldade, inclusive, da gente conseguir reverter. Exatamente. Então, essa adaptação, ela é urgente, né? E eu até publiquei um vídeo esses dias lá no Instagram questionando isso. Esse é ano de eleição municipal. E na área ambiental a gente fala muito, né, do pensar globalmente, mas agir localmente. E eu acho que é exatamente o momento da gente, enquanto cidadão, fazer essa cobrança. As prefeituras, os prefeitos, os candidatos a prefeito, eles têm que ter um plano de emergência climática. Tem que estar previsto orçamento para isso, né? A gente vê, por exemplo, você citou das queimadas. 2021, a gente viu um cenário de filme de terror aqui em Batatais, com as queimadas, que inclusive em alguns bairros as pessoas tiveram que sair das casas por conta da
fumaça, porque estava chegando na casa das pessoas. Foi extremamente grave. De 2021 para cá, nada foi feito em relação a isso. Não foi feito um plano de manejo dessas áreas, né? Eu trabalho com abelhas sem ferrão, a gente colocava as iscas em áreas da zona rural de Batatais. Perdeu. A gente perdeu, eu estimo aí cerca de 90% das áreas, das pequenas áreas que a gente tinha de preservação no entorno da cidade, na área rural. Não foi feito o replantio a recomposição dessas áreas, né? Isso é um prejuízo climático, que vai ter um agravante climático muito grande. Não foi feito um plano emergencial para pensar como evitar novos incidentes como aquele. E isso é um cenário do Brasil inteiro. As pessoas não estão se planejando. Rio Grande do Sul, eles tiveram um relatório e demoraram 5 dias para começar a entender que aquilo era grave e tirar as pessoas do lugar. Enquanto isso, mais de 30 pessoas já tinham morrido, né? Então, essa falta de planejamento é o que mais tem agravado as situações. Porque se você nega e não faz o planejamento, depois a gente não sabe, de fato, como lidar com a situação. É tudo muito novo, né? Mas precisa, então, ter esse olhar. E eu acho que é importantíssimo a gente não votar mais em pessoas negacionistas. Porque é a vida de todo mundo que está em risco, né? A gente acompanhou aí, né, somente ações de mitigação, não é? Que era o quê? A questão do acero, né? Toda a discussão que a gente via aqui com os grupos reunidos e a gente viu ações de se fazer isso, né? De se fazer acero, né, nas estradas, em pontos estratégicos, no período para evitar. Mas isso é a mitigação mínima, né? Se não se recompõem essas unidades, se não se pensa, por exemplo, em plano de arborização urbana, entre outras questões, não é? A gente vê que a gente ainda fica refém de mitigações que talvez não consigam conter, de fato, uma ação mais drástica, que a gente ainda não viveu, mas pode viver. Exatamente, eu falo que está batendo na nossa porta e eu desejo, assim, de coração, que toda essa mobilização solidária que eu vi em Batatais e que eu fiquei muito feliz de ver as pessoas empenhadas, doando, preocupadas com o próximo, que essa preocupação ela se estenda para essa lógica de pensar que se a gente não agir agora para melhorar essa questão da relação com a natureza, todo mundo vai estar suscetível a isso também, né? Daqui a pouco somos nós que vamos estar precisando de ajuda. Não no mesmo cenário, claro, porque aqui para a nossa região a possibilidade maior é de uma seca intensa, né? E como a gente já vivenciou nos últimos anos, muitas queimadas, o tempo seco, né? Todo mundo reclamando de tempo seco agora nesse período, né? A gente não teve mais chuva, o tempo de fato perdeu a umidade, está todo mundo com problema respiratório. Então é uma questão de saúde. E aí é a minha esperança. Quando a gente começa a entender que a questão ambiental, ela não é um discurso de ambientalista, mas ela é um problema de saúde pública, ela é um problema econômico, porque essas catástrofes, elas geram um rombo na economia local gigantesco, né? Imagina quanto tempo para recuperar essas cidades que foram quase 100% ali afetadas, né? Então, quando a gente começa a olhar para o problema e entender que ele é um sistema complexo e que ele vai afetar várias áreas, a minha esperança é essa, é que as pessoas comecem a entender, parar de negar que isso está acontecendo e falar o que a gente vai fazer para se adaptar a isso, o que a gente vai fazer para ter um planejamento mínimo para que quando algo aconteça, a gente consiga mitigar. E mais ainda, né? Como que a gente vai revertendo esse quadro da mudança climática? Com arborização urbana, com recomposição das florestas, né? Com planos de manejo, com preservação de biodiversidade, que é super importante também para a manutenção das florestas. Então, é um conjunto de ações que precisam ser feitas. E a gente não tem visto isso acontecer, né? Nas cidades. Então, a nível municipal, isso é muito preocupante. E, ao mesmo tempo, aproveitando aqui a fala do Richard, né, que o país vivendo esse problema ambiental, enquanto isso o Congresso retirando o poder do IBAMA, retirando o poder de instituições que são, né, ligadas à questão ambiental, por exemplo, na análise de entrada de agrotóxicos no país, né? Como é que a gente consegue ser tão distante da realidade que está se ocorrendo, né? E como é que o interesse particular sobrepõe o interesse de todo o país? É uma questão extremamente complexa pensar por que as pessoas não percebem que isso está acontecendo, por que elas não atuam sobre isso.
E aí eu alio muito a questão da vida acelerada, do próprio sistema capitalista que se mantém com isso, né? Quanto menos tempo a gente tem para pensar sobre essas questões, mais a gente consome e mantém toda a questão do mercado funcionando. Então, são jogos de interesse, né? A gente precisa entender que quando alguma coisa é discutida, aprovada ou não aprovada, a gente tem que se perguntar a quem isso beneficia. Eu acho que é a pergunta que mais ajuda a gente a ter um pensamento crítico. Por que o Senado aprovou tal coisa ou recusou? Pensa, a quem isso vai beneficiar? E aí, quando a gente começa a puxar esse fio, você vai chegando nas grandes fortunas, né? nas pessoas que têm grandes fortunas, e a gente entende que é a questão da ganância mesmo. Então, de fato, não vou dizer que o capitalismo precisa acabar, porque é um processo de reformulação e que talvez eu nem tenha resposta para dar, embora é minha área de pesquisa, mas é muito relacionado à questão financeira, à questão econômica. Por isso que as pessoas não se mexem, não se movimentam, porque sempre tem alguém com o dinheiro e que detém o poder, né, por conta desse domínio financeiro, e que toma essas decisões a seu benefício, né? Então, quando a gente começa a ter um pensamento mais crítico, a gente vai percebendo que tudo na nossa sociedade acaba sendo moldado pelas pessoas que têm mais dinheiro, né? Então, a classe dominante determina o que a classe dominada vai fazer, como vai agir, o que não vai pensar, né? E aí a gente vê um sucateamento da educação, a gente vê um apagamento na área da cultura. São todos caminhos e mecanismos que despertam as pessoas para questionar esse tipo de coisa. E aí a gente vê esse cenário que é um cenário de dominação. E é como eu falei no início, né? Para mim, o grande entrave de lidar com a mudança climática, lidar com a emergência climática, é justamente a questão política. A gente não tem, dentro do Congresso, a gente não tem, na Lesp, por exemplo, em São Paulo, um grande número de deputados que sejam defensores das questões socioambientais. E aí, como que a gente fica nessas votações? Fica ali como oposição, como minoria, né? Então, infelizmente, o negacionismo toma conta, os interesses tomam conta, e é onde a gente vê esses absurdos que vão contra as questões ambientais, vão contra as questões de saúde das pessoas, como o caso dos agrotóxicos, e isso passa sem que as pessoas fiquem sequer sabendo o que está acontecendo, né? A Raquel colocando algumas questões aqui, né? Primeiro, a questão do Congresso de querer mudar o nome, né? De não chamar mais agrotóxico, né? Como se isso mudasse o mal que o produto faz. Outra coisa que ela coloca também é que a liberação de produtos que estão proibidos em outros locais do mundo, ou seja, Europa não utiliza mais, Estados Unidos não utiliza mais, por que o Brasil utiliza uma coisa que lá fora foi comprovado que faz mal? É justamente a questão da dominância que eu falei, né? Hoje, o que a gente tem como, até a própria mídia traz, né, como o carro-chefe do país em termos de desenvolvimento econômico? A agricultura, né? E a gente sabe que o agrotóxico, ele facilita o aumento do lucro, embora, né, estudando o mínimo ali de sistemas agroflorestais, né, a própria sintropia, a gente tem caminhos para lidar com as pragas, para lidar com essa questão de uma forma ecológica e que a longo prazo gera mais lucro. Mas aí a questão do imediatismo, né? Eu quero lucro hoje, eu não vou fazer esse investimento pensando no amanhã, é o que acaba acontecendo. E quando a gente fala assim, muita gente critica, mas você está falando mal dos agricultores. Não estou falando mal dos agricultores, estou falando mal de quem tem o domínio dessas terras, porque no final das contas, os pequenos e médios agricultores que a gente tem na nossa região, inclusive, eles não são os grandes que utilizam a grande quantidade de agrotóxicos. A gente tem muitas iniciativas, inclusive de pequenos e médios agricultores, de tentar fazer de forma mais orgânica possível, né? Muitos não conseguem certificação por questões burocráticas, mas eles tentam fazer essa produção. Então, separar isso e entender que quem, no final das contas, vai mandar nessa situação é quem, de fato, domina, tem a questão do recurso financeiro, são as grandes fortunas que determinam isso. Então, por isso que, por mais óbvio que seja para a gente que faz mal, outros países já proibiram, no final das contas, a gente acaba ficando refém de quem tem o dinheiro, de quem tem a grana e quem vai mandar em tudo isso. Exatamente, né?
Augusto coloca também uma questão aqui interessante, não é? É essa questão dos defensivos, não é? Coloca em risco aí, né? O que a gente já viu, abelhas, né? E entre outros aí, insetos que ajudam no equilíbrio ambiental e que ajudam também na produção, muitas vezes. E ele coloca também na questão da contaminação da água, não é? Hoje, a gente vivendo aí problemas, sendo um país que tem muita água, mas também enfrenta problema de abastecimento. A gente não pode agravar isso com contaminação de lençol freático e de rios com esses defensivos? Com certeza vai ter um aumento. E aí me preocupa porque a gente não faz estudos sobre isso, né? A gente não tem, em nível local, estudos sobre o impacto dos agrotóxicos na qualidade da água. E aí, já emendando com a questão da mudança climática, além da gente perder a qualidade da água, a gente tem que lembrar que a água está diminuindo, os reservatórios estão diminuindo. E aí, quando a gente perde a qualidade dessa água que está no aquífero, no reservatório, né, que é infiltrado lá no solo, esse agrotóxico, é muito mais difícil da gente lidar com a questão depois da própria manutenção, né, de fazer o processo aí de purificação dessa água para que ela fique própria para o consumo. Então, é desperdício em dois sentidos, né, que a gente tem. A água fica mais cara no final das contas, porque vai ter que ter todo um processo aí que a gente poderia mitigar não usando coisas mais seguras que está aí no mercado. Sem contar a questão da saúde pública, né? Porque também gera gasto com tratamentos de saúde que até então a gente também não sabe a gente sabe que faz mal, mas ainda não tem aí uma associação direta com alguns tipos de doença relacionada ao consumo de produtos com agrotóxico. Ana Luísa aqui, Natália, colocando algumas questões, a gente falava da questão local, né? E ela pede para pontuar, né, algumas coisas que poderiam ser feitas nas cidades, né, em especial aqui, para ajudar nessa questão climática. Eu fiz quando foi a última eleição? 2018, né? 2019, perdi a rumo agora. 2020. Eu fiz um bate-papo com os candidatos a prefeito e apresentei para eles o cenário de Batatais com vários encaminhamentos que a gente precisaria para fortalecer as políticas públicas ambientais. Infelizmente, eu não vi nada sendo feito, né, do que eu mencionei lá, os caminhos que eu indiquei. Mas, assim, hoje a gente tem uma facilidade que é ter documentos já pré-elaborados, que é praticamente uma cartilha do que o município vai seguir olhando para a sua realidade. A gente tem, por exemplo, a Agenda 2030. A Agenda 2030, ela é constituída ali dos 17 Objetivos do Desenvolvimento Sustentável, que foram propostos pela ONU, né, desde 2015, e que a ideia é que até 2030 a gente alcance a redução das desigualdades sociais, né, a garantia da qualidade de vida e especialmente pensando nas questões socioambientais. E aí esses 17 objetivos, eles vão olhar para vários pontos que a gente já citou aqui, né, que é a questão da segurança alimentar, vão olhar para a questão da qualidade da água, vão olhar para a questão da geração de emprego e renda, para a garantia da equidade social, vão olhar para a questão da mudança climática específica. Então, são 17 temas que praticamente abarcam todos os problemas contemporâneos que a gente tem relacionados à sociedade, né, à relação com os recursos naturais. E o município pode e deve fazer adesão a esse documento olhando para a sua realidade. E aí é um trabalho realmente técnico, que se a prefeitura não tem uma secretaria estruturada, não tiver funcionário específico para essa ação, eles precisam e podem contratar esse serviço para que seja feito esse estudo, de olhar para o município e entender, dentro dos objetivos, quais metas nós precisamos incluir para os próximos anos, quais metas nós já estamos avançando, e criar indicador. Tá? Porque aí com o indicador você consegue ano a ano ir medindo e vendo onde você precisa melhorar, o que precisa ser mais efetivo. A gente já mencionou algumas coisas aqui da nossa região, né? A questão da perda de biodiversidade que aconteceu com as queimadas, a perda das florestas, né, dos vestígios de florestas, a questão da própria arborização urbana, que a gente precisa melhorar muito para até
para uma questão mais imediata de amenizar o calor, né, que a gente sente, mas também para a mudança de regime de chuva, para abrigo da fauna. A gente tem a questão da água, que é muito grave no nosso município, que ela precisa de um planejamento, né? Inclusive, na última audiência que teve, eu participei pelo YouTube dessa sugestão, que eles fizessem um estudo a respeito da viabilidade da captação de água de chuva, né? Captação e armazenamento de água de chuva, pensando já nesse relatório que eu mencionei, que nos próximos anos teremos aqui na nossa região secas mais intensas, né? Então, a gente tem que pensar em outras formas de captar água que não ficar só contando com os reservatórios, porque eles vão, com certeza, baixar. A gente tem a questão da biodiversidade, né? Eu dei o exemplo das abelhas, que são insetos extremamente importantes para a garantia de alimentos, para a polinização dos alimentos. A gente tem a questão específica, né, da produção orgânica, a gente falou dos agrotóxicos. Então, são muitos temas que a gente precisa avançar muito. E o principal é que a gente tenha um plano. Porque se você não tem um plano, a única coisa que você faz é espera a catástrofe acontecer e vai lá e tenta fazer alguma coisa depois que já aconteceu. O plano, ele garante que a gente tenha orçamento, né, recurso, que a gente tenha profissionais para lidar com isso e, principalmente, que a gente consiga prevenir que as coisas aconteçam, né? Então, acho que o essencial para Batatais hoje, não só para Batatais, mas para todas as cidades, é ter um plano de emergência climática, é ter uma agenda 2030 minimamente ali estruturada, com indicadores para começar a acompanhar passo a passo e fazendo as mudanças necessárias. E, claro, fazendo investimento, porque também não adianta, né, só ter o plano ali e não destinar recursos para que isso aconteça. E muitas vezes se fala, né? Mas tem que ter investimento, tem que ter recursos, né? Vai se gastar com isso, e etc. Só que a gente tem que lembrar que se não se faz o investimento e vem a tragédia, aí o custo se multiplica muito mais, não é? O custo de reconstrução de boa parte do estado do Rio Grande do Sul que foi destruído, não é? É muito mais do que as ações que, se fossem aplicadas lá atrás para evitar e para mitigar o problema, teriam custado. Com certeza. Esse pensamento a longo prazo, ele é essencial quando a gente fala de sustentabilidade. Não dá para pensar a sustentabilidade considerando o investimento que você faz hoje. Você tem que pensar a longo prazo e, principalmente, lembrar que a gente tem vários outros recursos públicos que dia a dia são gastos com isso. Como, por exemplo, a gente falou dos agrotóxicos, uma alergia alimentar que a pessoa tem, que esteja relacionada ao agrotóxico, né, ao alimento com agrotóxico, a gente não vai identificar, ele não vai ser diagnosticado tão logo. Mas gera custo na saúde. Mas gera custo. A pessoa vai precisar de tratamento, ela vai fazer acompanhamento. E aí, se você não tem o diagnóstico, você não tira isso da alimentação da pessoa, é um problema persistente que vai cada vez aumentando, ampliando. Então, são gastos que são inevitáveis, não tem como fugir deles, mas se a gente faz esse planejamento e tem esse olhar crítico, e esse é o que eu chamo muito, eu gosto muito dessa expressão, que é a responsabilidade socioambiental. Se a gente traz para o poder público essa responsabilidade, a gente vê os impactos ano a ano em redução de outros custos, né, em melhoria da qualidade de vida e principalmente de evitar esses gastos exorbitantes que vão acontecer quando vier a catástrofe, que não der para evitar. Né? E a gente tem visto isso, né? Quando a gente pega a fala dos profissionais de meteorologia, não é? Que a gente vê toda essa composição de fatores que levou à tragédia, não é? Todos eles são unânimes em dizer que tem a questão ambiental presente, não é? Justamente porque a gente tem o equilíbrio ligado, em especial com a floresta amazônica, entre outros fatores, que ajuda nesse fluxo, não é? De distribuição dessa umidade pelas regiões. E o que a gente teve foi justamente uma concentração dessa umidade em cima do Rio Grande do Sul e que pode, ao longo dos anos, se a gente não tomar as medidas, abrir esse leque, né? Ou seja, a gente tem a região toda sul e a sudeste com esses picos, né, de chuva muito concentrada em curto espaço de tempo, que vai gerar enchentes e depois secas agravadas. Exatamente. São eventos extremos, né? A grande questão da mudança climática, que às vezes as pessoas têm dificuldade de entender, é que não é só aumentar a temperatura. Parece pouco, quando a gente fala, por exemplo, em 2 graus de aumento da temperatura, parece pouco, mas por uma questão de ciclos naturais, né? Ciclo da água, ciclo de outros elementos. Aí a gente entra nessa questão, a questão do ciclo do carbono, por exemplo, né? E o excesso de emissão de carbono na atmosfera
que agrava o efeito estufa, que faz com que mais calor, mais umidade fique retida na atmosfera. A gente tem desequilíbrios em cadeia. Então, não é simples. Quando a gente fala, esse evento está relacionado à mudança climática, às vezes as pessoas têm dificuldade de entender, porque falar, mas o que tem a ver? A mudança climática não é só o aquecimento global? Não é só, porque ela vai gerando um efeito em cascata, um efeito em cadeias, que é o desequilíbrio da biodiversidade, que leva a um desequilíbrio da questão dos regimes de chuva, que leva ao desequilíbrio, por exemplo, dos rios voadores, né? Quando a gente tem uma seca, por exemplo, na Amazônia, a gente interfere nos rios voadores que vão trazer umidade para as outras regiões do país, né? Então, todos os biomas, a gente faz essa separação para estudar cada um, porque eles têm características próprias, mas eles estão interligados, né? Então, a ideia de que o planeta é um grande organismo vivo, eu sou muito a favor de pensar o planeta como a teoria de Gaia. Está tudo interligado, não tem como a gente atuar numa única área e achar assim, não, aqui na minha cidade estamos blindados, protegidos e nada vai acontecer. Uma hora acontece, né? Porque tudo está interligado. Então, essa responsabilidade compartilhada, essa responsabilidade sobre isso, ela precisa acontecer e, assim, para ontem, né? Não tem como mais adiar. E um exemplo simples que eu ouvi essa semana e que eu achei interessante, dando exemplo para quem cozinha. Né? Se você chegar em casa, você pega aquela receita de rotina que você faz no fogo baixo e começar a fazer no fogo alto, ela não tem o mesmo resultado final e a chance de você estragar o prato é muito grande. Não é? Então é isso que a gente está vivendo. Não é? Ou você faz a coisa com a receitinha correta, da maneira que o planeta, não é, foi construído para, ou a gente vai ter problemas. Exatamente. E aqui é interessante a gente tentar buscar, né, para as pessoas começarem a se interessar. Falar, nossa, ouvi a Natália falando, me interessei, fiquei preocupado. Por onde que a gente começa? Eu recomendo ler Ailton Krenak, né? Eu gosto muito, sou fã dele, e é uma leitura fácil, é uma leitura didática e mostra que o que eu acho que é o primeiro passo para a gente mudar todo esse cenário, que é a gente se reconectar com a natureza e parar de entender que homem, ser humano é uma coisa e natureza é outra, né? Coisas descoladas. A gente está tudo no mesmo processo, está tudo no mesmo planeta. Então, essa visão dos indígenas, né, de que a gente está ali muito interligado a todos os elementos da natureza, a gratidão que eles têm por toda a vida que é concebida através desses ciclos naturais, esse processo maravilhoso da natureza, eu acho que é um primeiro passo muito importante para a gente sair desse estado de ver catástrofes, se sensibilizar no momento, mas continuar consumindo né, vivendo a vida do mesmo jeito que a gente sempre viveu. Não pode perder esses momentos de que a gente está sensível para também aprender algo sobre isso e começar a fazer algo minimamente ali no seu cotidiano para mudar esse cenário. A gente sabe que agora vai tempo, não é, nessa questão. A gente tem visto, não é, a estrutura lá do sul, a chamada Lagoa dos Patos, que na verdade é uma laguna, não é, que é uma estrutura que permeia aí grande parte do estado e que tem ligações também com o mar e toda a área fluvial do estado, que está tudo interconectado. Acho que a gente dá esse exemplo do meio ambiente muito bem nessa região, porque é isso, né? Olha, teve chuva aqui, inundou acolá, agora começa a baixar a água aqui, começa a subir lá embaixo, porque tem tudo conectado e se eu mitigo aqui ou só coloco um dique nessa ponta para que a água não entre mais aqui, eu vou piorar a situação lá embaixo. Né? Ou se pensa numa ação global aí para o estado todo, ou uma ação vai prejudicar o outro e não vai resolver o problema. Eu reforço aqui a importância do planejamento, né? A gente tem um histórico no país de falta de planejamento urbano e territorial. E isso causa a maioria dos problemas que a gente tem nos centros urbanos, né, dentro das cidades, é justamente porque o processo de edificação da cidade, de construção das cidades, ele não teve esse planejamento. E não respeitou a topografia, ele não respeitou a geografia, ele não respeitou toda uma questão ambiental ali, de ecologia, né, do espaço, e simplesmente as coisas foram sendo construídas. Então, para reverter isso, é muito mais difícil do que você planejar. Por isso que eu reforço. É urgente que os municípios façam esse planejamento, porque é muito mais difícil, depois que você tem uma cidade toda estruturada, você mexer, né, em toda essa estrutura. É muito mais fácil planejar antes. Como já não aconteceu, não tem como voltar no tempo. Mas, por exemplo, para aquela região, eles não vão poder simplesmente reconstruir as cidades. Eu acho que todo mundo tem que ter esse olhar crítico agora de pensar, não é só dar um dinheiro, não é só vir um recurso e reconstruir do jeito que era.
porque ficou evidente que não funciona. Então, eles vão ter que pensar em remanejamento urbano, eles vão ter que pensar em toda essa... ter um olhar, por exemplo, anual, né, do regime de chuva, dos períodos de chuva, até para esse processo de reconstrução, para que não tenha interferência, porque eles tiveram 3 episódios em um ano, né? Então, assim, é extremamente anormal isso acontecer. Então, pensar realmente num remanejamento, né, de moradias, de bairros, e tentar, de fato, fazer o que não foi feito antes, que é olhar para esse espaço como um grande organismo e entender como ele se comporta, onde a água se acumula, onde a água escoa, né? E pensar em todo esse processo de uma forma abrangente, que é o que a gente deveria ter feito desde o início do processo de urbanização. Não foi feito, né? Então, hoje, a questão do desenvolvimento urbano e territorial, ela é muito importante, é algo para a gente ficar sempre no radar. E aí eu fico muito triste de saber que o CONDEMA de Batatais não está atuante mais. Fiz parte por 2 anos do CONDEMA, né, que é o Conselho de Defesa do Meio Ambiente, e uma das coisas que a gente mais fazia era questionar os novos bairros, né, os novos loteamentos. Pensar no planejamento a longo prazo. Como que a água vai chegar nesse bairro? Como que a iluminação vai interferir no acesso e na segurança, na questão da biodiversidade, a questão das áreas verdes, do espaço. Então, a gente perdeu muito quando o CONDEMA deixou de ser atuante, né, porque era justamente um grupo de pessoas que contribuía muito para o poder público nesse processo de planejamento urbano, que no final vai fazer muita coisa acontecer, coisas boas e coisas ruins, principalmente. E que, infelizmente, a gente já só vê a longo prazo, não é? Eu acho que lá atrás, por exemplo, ninguém imaginou que canalizar uma 14 de março ia gerar o problemão que a gente tem hoje e que vai muito dinheiro, não é, de fato, para se resolver, né? Tudo que se já gastou amenizou, mas não resolveu. E a gente tem outras áreas que podem ter o mesmo problema, como a Washington Luiz, que a gente já vê áreas ali, né, quem pega dias de chuva mais pesado na Washington Luiz vê que já tem área propícia a alagamento e com os bairros do entorno, né, sendo ampliados, construídos, às vezes a pessoa cimentando o seu quintal, né, tirando a área de drenagem, vai ser um problema recorrente. E eu acho que fica a dica para as pessoas que é não comprarem, né, não construírem em áreas próximas, né? A gente tem que ter uma visão cada vez mais de desvalorizar essa área, né? E isso acho que a população pode ajudar muito, né? Eu sei que aí tem, né, empreiteiras, construtoras, donos de lote que vão chiar com essa fala, né? Mas a gente tem que começar a pensar que não são áreas boas para construir. Tem gente que quer ganhar dinheiro em cima, mas a gente tem que ter essa visão. Não existe obra de engenharia que resolva o problema, né? A gente tem que fugir dessas áreas, porque se elas começarem a ser desvalorizadas, né, vai sair o interesse econômico delas e aí a gente começa a pensar a cidade de um outro jeito. Exatamente. É meu sonho, né, que as pessoas consigam minimamente aí, se empoderar de informações para ter essa atuação crítica. De um lado, fazendo escolhas melhores, escolhas de consumo especialmente melhores, e do outro, cobrando que o poder público faça, por exemplo, que reinstitua, que faça o CONDEMA voltar a ser atuante, né, que pense aí os processos de chamamento para a constituição dos membros, mas que a gente tenha, de novo, um Conselho de Defesa do Meio Ambiente atuante, porque é um órgão extremamente importante, para que a gente tenha, por exemplo, né, e pedindo aí a ajuda do Legislativo, na Câmara Municipal, comissões que avaliem os impactos socioambientais, comissões que se dediquem a estudar, porque é claro que ali a gente tem vereadores de diversas formações, até onde eu sei, nenhum deles tem formação na área ambiental específica, né? Então, é um problema a pessoa não ter, mas assim, existe recurso para você contratar serviço, existe recurso para você fazer formação, né? Você pode convidar pessoas da sociedade civil voluntariamente para participar dessas comissões. Então, existem mecanismos já, só que a gente precisa ter esse olhar de reestruturação ambiental no nosso município, que é uma situação urgente, né? Natália, gratidão sempre pela participação. Para quem quiser acompanhar um pouquinho mais do trabalho, né, realizado a questão ambiental, quais são os caminhos aí que você tem no Instagram? Pode me procurar no Instagram, na.vieira. E tem também, né, um assunto que eu venho muito aqui para falar, que é a questão dos catadores, que é o Recicla Batatais, tá? Então, na.vieira, o Recicla Batatais. Quem quiser mandar mensagem, tirar dúvidas, né? Inclusive, eu também presto serviços nessa área. Tenho feito muitos trabalhos em Franca para empresas e instituições, para implementar programas de sustentabilidade. Então, fico à disposição para as empresas daqui que também quiserem me procurar
para pensar ações, né, localmente. E, é claro, agradeço, né, imensamente o espaço aqui da TV Educador e a preocupação genuína que vocês têm com essa questão que é tão urgente, tão importante.